paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje, dia 28 de fevereiro de 2024, estamos aqui mais uma vez dando finalização ao livro de Josué. E eu quero me adiantar um pouquinho e ler o versículo 15 do último capítulo de Josué, que diz assim: porém, se vos parece mal a vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é um versículo muito forte que tem para mim no livro de Josué. Realmente fala muito ao meu coração quando Josué fala para eles o qual Deus eles gostariam de servir. Mas ele fala que ele e a casa dele serviria ao Senhor. E este texto sagrado revela a escolha certa que Josué fez ao dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aqui diz, na Bíblia são descritas tanto as características do servo, como a qualidade do serviço que é prestado pelo servo. Há sempre uma promessa de Deus para aqueles que o servem fielmente. Devemos servir ao Senhor com alegria e fervor, com fidelidade e temor, com reverência e santidade, com obediência e lealdade. Nós fomos chamados para servir ao Senhor, porém, devemos saber como servi-lo. Servir ao Senhor é um privilégio, é um grande privilégio para todos nós. O serviço que prestamos à obra do Senhor não é apenas para ser visto ou recompensado pelo homem, pois estamos servindo ao Senhor e não aos homens. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então aqui realmente vem dizer, irmãos, que nós temos alguns deveres para servir ao Senhor. E aqui vem citar alguns deles. Aqui tem vários exemplos de como devemos servir ao Senhor. Mas aqui vem falar que devemos primeiro servir ao Senhor com alegria, fervor, com fidelidade e temor, com reverência e santidade, com obediência e lealdade. E aqui Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então que você nesta noite possa também escolher servir ao Senhor dessa forma, com alegria, fervor, fidelidade, temor, reverência, santidade, obediência e lealdade. Os livros anteriores vieram falar da santidade, que o Senhor realmente requeria do seu povo que ele fosse santo. Mas logo para frente também a gente vai ver que o Senhor requer dos servos dele obediência, temor, alegria, fidelidade. Tudo isso nós lemos nesses livros de Pentateuco. E o Senhor aqui mais uma vez vem confirmando a tua palavra. Que você nesta noite possa servir ao Senhor com amor, com temor, com alegria, com fidelidade, mas principalmente com santidade e obediência. Que Deus continue falando aos nossos corações. Que o Senhor possa te conceder alegria de estar sempre servindo ao Senhor, porque a palavra dele diz que tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, não para os homens, sabendo que receberemos do Senhor o galardão da herança. Deus realmente possa ministrar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, palavra de restauração, palavra de serviço. Que todos da sua casa possam servir ao Senhor. Que todos da sua casa, que você e a sua casa, que eu e minha casa possamos servir ao Senhor. Porque não existe nada mais glorioso, irmãos, do que servir ao Senhor. Ser servo do Senhor. Mas não fazendo isso por obrigação, mas fazendo isso por amor, por vontade.
porque Deus dá a cada um a recompensa e o galardão por tudo que fazem. Vamos orar nesta noite, agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos tem concedido. Que Deus possa estar abençoando as nossas vidas, abençoando a nossa noite, abençoando o resto da nossa semana. Que o Senhor nosso Deus possa entrar nos nossos lares, entrar na nossa casa, entrar nas nossas vidas, desfazer todas as obras do diabo, e que no nome do Senhor Jesus nós possamos alcançar do Senhor graça, favor e misericórdia. Que o Senhor nessa noite possa visitar a sua família, possa visitar os teus sonhos, os teus projetos, os teus anseios, os teus clamores, e que o Senhor possa ouvir nesta noite cada oração, cada pedido. Clame ao Senhor, porque o Senhor, irmãos, Ele é fiel para nos ouvir. Maravilhoso Deus, nesta noite nós queremos Te louvar, Te engrandecer e honrar ao Senhor, elevar ao Senhor gratidão, ó Pai, por cada um dos Teus feitos. Muito obrigada, Jesus querido, porque a Tua bondade, a Tua misericórdia, ó Pai, tem nos acompanhado todos os dias. Ah, Senhor, se não fosse a Sua misericórdia sobre as nossas vidas, se não fosse a Sua bondade sobre as nossas vidas, ó Pai. E nesta noite nós queremos Te louvar e Te agradecer, porque hoje, para a honra e glória do Teu nome, nós finalizaremos, ó Pai, o livro de Josué, para a honra e glória do Senhor. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa continuar trazendo, ó Pai, aos nossos corações e à nossa mente entendimento, revelação da Tua palavra, e que o Senhor continue falando, ó Pai, conosco, continue falando com cada um que tem acompanhado essa leitura, no nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, capítulo 22. Josué abençoa e manda para as suas casas as 2,5 tribos. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e disse-lhe: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a minha voz obedeceste em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos por tanto tempo até ao dia de hoje não desamparastes, antes tiveste cuidado da guarda do mandamento do Senhor vosso Deus. E agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora e ide-vos à vossa tenda, a terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Então somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou. Que ameis ao Senhor vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a Ele. E os sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e despediu-os, e foram para as suas tendas, porquanto Moisés dera herança em Bazã, a meia tribo de Manassés. Porém, a outra metade de Josué entre seus irmãos, daquém do Jordão para o ocidente. E enviando-os Josué também às suas tendas, os abençoou. E falou-lhes, dizendo: voltai às vossas tendas com grandes riquezas, e com muitíssimo gado, com prata, com ouro, e com metal, e com ferro, com muitíssimas vestes. Reparte com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e partiram os filhos de Israel de Siló, que estava na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, que foram feitos possuidores, conforme o dito do Senhor pelo ministério de Moisés. E vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel a dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, em banda aos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem contra eles em exército. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele da casa paterna de um príncipe.
de todas as tribos de Israel, e cada um era a cabeça da casa de seus pais nos milhares de Israel. E vindo ele, os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram eles, dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor: que transgressão é esta? Que transgressão é esta com que transgrediste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para os rebelardes contra o Senhor? Foi-nos poucos a iniquidade de Peor, de que ainda até ao dia de hoje não estamos purificados, ainda que hoje castigo na congregação do Senhor. Para que hoje abandonais ao Senhor? Para que hoje abandonais ao Senhor? Será que, rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã irá contra toda a congregação? Se é, porém, que a terra da vossa possessão é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar afora do altar do Senhor, nosso Deus. Não cometei Acã, filho de Zerá, transgressões no tocante ao anátema, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Assim que aquele homem não morreu só na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: o Deus dos deuses, o Senhor do Deus dos deuses, o Senhor, Ele o sabe. E Israel mesmo saberá que foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor. Hoje não nos preserveis. Hoje não nos preserveis. Se nós edificamos um altar para nós tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes o fizemos, foi em receio disto, amanhã vossos filhos virão a falar os vossos filhos, dizendo: que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós. Ó filhos de Ruben e filhos de Gade, não tendes partes no Senhor. E assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir os nossos filhos de temer ao Senhor. Pelo que dissemos: façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para holocausto nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja em testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos e com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, e para que os nossos filhos não digam amanhã aos nossos filhos: não tendes parte o Senhor. Pelo que dissemos: quando foi que amanhã assim nos digam a nós e às vossas gerações? Então diremos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nos abandonássemos ao Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifícios fora do altar do Senhor, nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças de milhares de Israel que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filhos de Eleazar, o sacerdote, dos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós,
porquanto não cometestes transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E voltou Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes dos filhos de Ruben e dos príncipes de Gade, na terra de Gileade, a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel, e aos filhos de Israel louvaram a Deus. E não falaram mais de subir contra eles em exército, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram no altar o nome Ed, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Capítulo 23. Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor. E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho e entrando em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciões e aos seus cabeças e aos seus juízes e aos seus oficiais, e lhe disseram-lhes: eu já sou velho e entrando em dias, e vós já tendes visto tudo o que o Senhor vosso Deus fez, e todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o Deus que pelejou por vós. Vedes aqui que vos fez cair em sorte a vossas tribos e as vossas nações que ficam desde o Jordão, com todas as nações que tenho destruído até o mar grande para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá de diante de vós e a expelirá de diante de vós. E vós possuireis a vossa terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Esforçai-vos, pois, muito para guardastes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita nem para a esquerda, para que não entreis a essas nações que ainda ficaram convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a ele vos inclineis, mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis, como fizeste até o dia de hoje, pois o Senhor expeliu de diante de vós grandes e numerosas nações, e quanto a vós, ninguém ficou em pé diante de vós até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o Senhor vosso Deus o que peleja por vós, como já vos tenho dito. Portanto, guardai muito a vossa alma para amardes ao Senhor vosso Deus, porque de alguma maneira vos apartardes e vos achegardes ao resto dessas nações que ainda ficou convosco, e com ela vos aparentardes, e vós a eles entrardes, e a elas a vós. Sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir estas nações de diante de vós, mas vos serão por laço e rede e açoite às vossas costas e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desde a boa terra que o Senhor deu, a terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração, com toda a vossa alma, que nem uma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou a vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. E será que assim como sobre vós vieram todas estas coisas, essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando transpassardes o concerto do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinastes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de toda a boa terra que vos deu. Capítulo 24. Josué traz à memória do povo tudo o que Deus tinha feito por ele. Depois, ajuntou Josué todas as tribos de Israel de Siquém, chamou os anciões de Israel e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e
eles se ajuntaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: da além do rio antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso Deus, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente, e dei-lhe Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú dei a montanha de Seir para possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito como o fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. E tirando eu vossos pais do Egito, vieste ao mar, e aos egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros, até ao mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram que eu fiz no Egito. Depois habitaste no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os dei na vossa mão, e possuíste a sua terra, e as destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, pelo que, abençoando-vos ele, vos abençoou, e livrei-vos da sua mão. E passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus e os ferezeus e os cananeus e os heteus e os gigarceus e os heveus e os jebuseus. Porém os dei na vossa mão, e enviei vespões diante de vós, que os expeliram diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, e isso não com a tua espada nem com teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, a cidade que não edificastes, e habiteis nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi com sinceridade e com verdade, e deleitai contra os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio do Jordão, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Jordão, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Porém o Senhor é nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito deles estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até ao morreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, e não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados, se deixastes o Senhor e servirdes a deuses estranhos. Então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que vós escolheste o Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai os vossos corações ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim Josué fez concerto naquele dia com o povo, e lhe o pôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu essas palavras no livro da vida de Deus, no livro da lei de Deus,
e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunha, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunha contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para sua herdade. A morte de Josué e de Eleazar. E depois destas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade em Timnat-Será, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo de Jacó, que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram a herança dos filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Amém. Encerramos o livro de Josué. Aleluia. Vamos orar, agradecer ao Senhor por esta palavra. E aqui, antes de Josué morrer, Josué faz de novo o concerto com o povo. E ele lembra ao povo para não se esquecer da lei do Senhor, né? Nós vivemos hoje no tempo da graça. Mas mesmo essa graça de hoje, ela nos leva a um caminho de obediência, irmãos. A lei naquela época tão somente era obediência àquilo que o Senhor tinha nos ordenado, aquilo que o Senhor tinha nos mandado. Mas hoje nós devemos obediência à voz do Senhor. Porque o Espírito Santo, ele nos instrui, o Espírito Santo, ele nos direciona. Então que você nesta noite continue buscando a face do Senhor. Que você continue lendo a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela nos instrui no caminho certo a seguir. A palavra do Senhor, a voz do Senhor, ela nos instrui. Então que você possa servir ao Senhor em obediência e principalmente buscando a palavra do Senhor, que ela é verdade. Maravilhoso Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esta oportunidade que tivemos aqui. Finalizamos, ó Pai, o livro de Josué. Que o Senhor, ó Pai, na sua infinita bondade e misericórdia, continue sendo conosco, nos fortalecendo, ó Pai, por mais um livro. Amanhã começaremos o livro de Juízes e que o Senhor, ó Pai, possa continuar ministrando aos nossos corações. Que o Senhor continue falando ao teu povo, que o Senhor continue nos instruindo, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Se conosco, ó Pai, nos fortalecendo, nos dando ânimo, graça, força, porque de nós mesmos, ó Pai, não somos capacitados, mas a nossa força, ela vem do Senhor, ó Pai. Então nos fortaleça no nome do Senhor Jesus. Fortaleça os teus servos, ó Pai, que estão acompanhando, que continue firme, constante, perseverantes, ó Pai, porque eu creio, ó Pai, que grandes coisas tem o Senhor para fazer a cada um dos seus, ó Pai, no decorrer dessa leitura, para a honra e glória do Senhor. Amém.